esse tema, a realização da reforma, é o tema da República. Entendamos a República não como o oposto à monarquia, mas o regime da coisa pública. Por isso, eu considero fundamental primeiro esse debate e depois disso que nós avancemos no Congresso Nacional sobre uma proposição, sobre uma proposta de reforma política. Quero cumprimentar também os convidados nossos começou pela manhã e já estamos na tarde, né, para esse dia de debates, o senhor Cláudio Abramo, o senhor Murilo Aragão, o ministro Gilmar Mendes, que, infelizmente, por outro compromisso, não comparece, não está mais à mesa. Eu me permitam, chover no molhado no tema que foi central e que aqui me animou ser central de todas as falas, que é o tema do fim do atual sistema de financiamento de campanha. Me parece, inclusive, para a reforma ser de fato republicana, do que pude ouvir das falas e das notícias que tenho, das que eu não ouvi, a ampla maioria se localizou concordando que esse atual sistema de financiamento é incompatível com o regime republicano. Eu diria que tem alguns dados que reafirmam o que já foi dito aqui pelos colegas. Eu não vejo nenhum dos escândalos políticos dos últimos 15 anos ocorridos na República tem uma relação direta ou indireta com o financiamento privado. O mais recente, que envolve as grandes empreiteiras do país, confunde com outro dado. Quase 50%, 45% de doações feitas a partidos políticos em 2013, segundo dados do TSE, são de empreiteiras que têm o nome citado ou envolvido em algum dos escândalos que está sob investigação do Ministério Público Federal. Mostra que está claro, senhor presidente, que o sistema político foi sequestrado. É incompatível com o sistema político, aliás, é incompatível com a própria Constituição o sistema de financiamento de campanha privado. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou nos termos da Constituição. O exercício direto é cada vez mais raro no nosso sistema político, através do plebiscito, do referendo ou da iniciativa popular. E, com o financiamento privado, nós acabamos terceirizando os representantes. O sistema privado de financiamento cria uma espécie, que é a pessoa jurídica, de representante do representante, porque muitos dos eleitos acabam se tornando o representante dos interesses daquelas corporações. Então, senhor presidente, isso é um pouco chover no molhado do que já foi dito aqui, e não quero ser cansativo nesse sentido. Me parece, eu espero, senador Walter Pinheiro, que triunfe no debate aqui, que já é longo, não só no dia de hoje, mas já é longo, sobre o tema da reforma política, a média das falas aqui sobre o financiamento de campanha. Se nós conseguirmos resolver, primeiro, esse tema do financiamento de campanha, se tivermos um consenso que o atual sistema de financiamento ele só reproduz corrupção, eu creio que nós daremos um primeiro passo fundamental. Esta é, para mim, a primeira e mais importante de todas as mudanças que temos que fazer. Porque muitos dos abusos que também foram ditos e falados aqui, sobre o abuso da máquina pública em eleições, se dá através da utilização do financiamento por negócios que estão cumpliciados com o Estado. Ou seja, veja, nós criamos, então, uma espécie de círculo vicioso. Empresas financiam para depois manter o financiamento daqueles que estão no poder para manter seus interesses e negócios no poder. Esse sistema não pode ter continuidade. E, nesse sentido, senhor presidente, eu queria aqui, foi dito pela senadora Fátima Bezerra, tem uma iniciativa de projeto de lei vindo da CNBB, da ABI,
da OAB, que na Câmara dos Deputados já tem inclusive um número, é o projeto de lei 6.316 de 2013, apresentado por essa coalizão democrática da sociedade civil, que propõe algumas que me parece ser um bom passo para um bom caminho, um bom primeiro passo para a discussão. Este projeto de lei propõe, traz um debate, que também foi citado aqui, foi apresentado o debate do voto distrital. Sou mais favorável à proposta apresentada nesse projeto de lei, que está já na Câmara dos Deputados, que apresenta uma espécie de 2 turnos para a eleição proporcional. Um primeiro turno, onde nós fortaleceremos os partidos políticos, com a escolha dos partidos políticos, e um segundo turno, onde, dentro dos partidos políticos, de acordo com o quociente alcançado por cada partido, seriam escolhidos os eleitos. Me preocupa a proposta do voto distrital. Me preocupa, senador Walter Pinheiro, a proposta do voto distrital, porque nós não temos, primeiro, a tradição europeia. Segundo, nós não só não temos a tradição europeia, como nós não somos um país de dimensão continental, tal qual França, Alemanha, Inglaterra. Só o Brasil já é equivalente à Europa. E o que caracteriza, e basta ver, dar um olhar sobre a nossa representação na Câmara, a diversidade da representação que caracteriza. São bancadas identificadas com a causa sindical, por exemplo. E temas, por exemplo, como este, não dá para se resumir a um distrito. O distrito, nesse sentido, aborta a diversidade que é, no meu entender, senhor presidente, a característica fundamental, a característica fundamental do parlamento. Então, senhor presidente, por fim, eu creio que este projeto de lei, o projeto de lei 6.316 de 2013, pode ser um bom primeiro passo para debatermos aqui a reforma política, e seria de bom tom que esse projeto também fosse apresentado aqui no Senado, visto que a regra, a partir das iniciativas aprovadas aqui no Senado, tem sido nós aprovarmos aqui e estarem engatadas na Câmara. Eu cito, presidente, avançamos aqui, por exemplo, no tema da suplência de senador. Foi uma decisão do próprio Senado. E o tema não avança, não é votado na Câmara. Nós continuamos com um sistema de 2 suplentes de senador, porque resolvemos aqui esse tema, e esse tema não avançou, não avança mais adiante na Câmara. Mas eu queria, por fim, agradecer aos convidados e às contribuições, e considero que, eu espero, sinceramente, que a média do debate aqui triunfe, principalmente sobre a incompatibilidade do atual sistema de financiamento de campanha com república e com democracia em nosso país.